Olá, me chamo Vlad Corrêa, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você que está aqui me acompanhando nessa série de vídeos e que está buscando uma direção de Deus para a sua vida. Muito bem, hoje o texto está em Gênesis, capítulo 3. Vou ler para vocês aqui a partir do versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Oremos. Querido Deus, apresentamos, Senhor Deus, a Tua palavra aqui e pedimos que Teu Santo Espírito fale, Senhor Deus, conosco nesse dia, nesse momento que estamos parando para ouvir Sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha que interessante que existem aqui nessa passagem, no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, há três coisas que são muito fortes e que normalmente fazem com que a pessoa se afaste dos caminhos de Deus. Que foi o caso aqui de Eva e posteriormente de Adão. Mas Eva, o que ela fez? Ela tomou uma decisão baseada não no que Deus disse para ela, que Deus havia alertado para ela: olha, você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos dessa árvore aqui. Havia uma árvore que não era para comer. O resto das árvores podia comer o fruto delas, de todo o jardim, de toda a abundância. Vamos dizer assim, se tivesse 1000 árvores ali e apenas uma não podia, as outras 999 podia. A ideia ali é que o ser humano tem uma opção, tem uma escolha. Se nós não tivéssemos uma opção para fazer o errado, uma opção para fazer aquilo que é mal, nós seríamos como robôs programados para amar e obedecer a Deus, porque não teríamos como desobedecer a Deus. Não teria algo que nós pudéssemos fazer que seria contrário à vontade de Deus. Então, quando você olha para a palavra de Deus e você olha para o que o mundo nos diz, você tem uma opção, você tem uma escolha. Deus deu o maior presente que Deus deu para a raça humana foi o livre-arbítrio, exercer sua volição, seu poder de escolha. E aqui a mulher, ela olha assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, bom para o paladar, bom para a gustação aqui na boca. Quantas coisas são boas aqui, ó, mas não são boas aqui, né? Não são boas para o corpo. Quantas coisas você come e que, embora seja gostoso aqui na boca, depois não cai bem, ou mesmo isso prejudica a sua saúde de uma forma imperceptível. Você não percebe, mas você vai ganhando peso, ou você vai adoecendo o seu corpo, o sistema imunológico vai baixando, você vai ficando com menos disposição física e mental, prejudica na sua mente, prejudica algum órgão do seu corpo, e você só vai comendo. Essa é a primeira coisa, né? Que não é bom para o corpo físico. Então, aquilo que você vê assim, que é bom para se comer, é bom só aqui, ó.
não é bom para o corpo. E é interessante que quando você olha para a história de Daniel, né, esse homem, esse servo de Deus, né, tem até o livro de Daniel na Bíblia, há um momento que ele está diante de um rei ímpio, um rei que não servia o Deus vivo. E é colocado diante dele todas as iguarias do rei, toda aquela abundância de comida, mais a melhor comida que havia sobre toda a terra, estava ali diante de Daniel e seus amigos. E Daniel sabia que aquilo não era consagrado ao Deus dele, mas sim a outros deuses. Ele falou, não vou comer disso. Vou comer folhagem, vou comer legumes. E não estou citando isso aqui para incentivar um ou outro a se tornar vegetariano ou vegano, mas citando que aquilo que não era consagrado, não era separado para os judeus, ele não queria. Ele fez uma escolha e Deus honrou aquela escolha dele. Porque a preocupação do servo do rei naquele momento era que se ele ia ficar bonito, ia ficar saudável diante dos olhos de Deus, e ele com aquelas folhagens, com aqueles legumes, aquelas verduras, ele ficou bem, ficou mais viçoso até do que os outros que comiam todas aquelas iguarias do rei. Então, é uma questão de decisão. E você olha aqui, agradável aos olhos. Tem coisas que são agradáveis aos olhos, mas no fim elas dão em morte. Agradável aos olhos não foi para Davi, o rei Davi, agradável estar olhando lá Batseba, olhando lá a esposa de Urias, o Eteu, um dos seus soldados, enquanto ela tomava banho, ele de cima lá do seu castelo, do seu palácio real, ele podia ver ela tomando banho. Não foi agradável aos olhos? Não vamos mentir aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Foi agradável sim, senão ele não teria continuado olhando. Só que esse olhar despertou um desejo nele, uma cobiça em ter aquela mulher para ele, ter algo que não deveria ter, pertencer, tomar para si algo que não lhe pertencia. E, sabe, nós temos olhos, nós acabamos vendo uma coisa ou outra, às vezes na rua, às vezes num filme, num programa de TV, e num evento, em algum lugar que você está. Só que a questão é o seguinte, a questão é você olhar, mas entender imediatamente que aquilo não é bom para você. E parar de olhar e dizer, não vou olhar uma segunda vez. O problema não é olhar a primeira. Está no seu campo de visão. É você tomar uma decisão ali e dizer assim, não vou olhar de novo. Vou olhar para outro lugar, menos para aquilo. Menos para aquela pessoa, menos para aquela situação que é desejável aos olhos. E sabe, enquanto estava ali, sendo dito no ouvido de Eva, olha, tal, como é bom, como é gostoso, ela tomou uma decisão de não continuar olhando. E foi assim também com tantas outras pessoas, né? Como Sansão, por exemplo, né? O que ele olhou? Olhou para Dalila e ficou desejando Dalila. Mas Dalila era uma pessoa que era uma mulher que não era do povo de Deus. Era de um povo estrangeiro, um povo que não temia o Deus vivo. E ele bateu o olho lá em Dalila e desejou e quis para ele. E nós conhecemos a história e vimos no que deu, né? Foi pelas mãos de Dalila que ele acabou sendo pego, né, pelos seus inimigos e rendeu-se a eles, né? E foi pela mão dos seus inimigos que acabou sendo ali escravizado e humilhado diante das pessoas. Agora, vemos também aqui outra parte que nos fala, e desejável para dar entendimento. É algo que, não, eu vou ficar mais sábio, eu vou ter mais conhecimento,
as pessoas vão ver que eu tenho um status, eu sei muito, olha, agora eu sei mais do que sabia, eu vou saber mais do que os outros. Então, é uma coisa que isso acaba roubando um lugar no seu coração que pertence a Deus. Eu vejo, por exemplo, na Rainha de Sabá, que foi ao encontro de Salomão, para investigar, para curiar lá a sabedoria, né, a riqueza de Salomão, de tudo que ela tinha ouvido. Ela não foi lá para buscar sabedoria, entendimento, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma mulher de Deus, ou mesmo como Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus, ela não foi lá atrás de sabedoria para governar melhor seu povo. Ela foi lá para saciar um desejo do seu coração, uma curiosidade, um anseio por mais entendimento, por mais conhecimento. Satisfazer seu ego. Esse é um problema muito grande, o ego humano. Agora, nós vemos também na palavra de Deus que a palavra, Jesus fala, né, que a palavra dele é alimento, que ele mesmo, ele é o pão da vida, que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Esse é o alimento verdadeiro, isso é bom para se comer, aquilo que vai saciar a nossa alma, o nosso espírito, vai nos fortalecer para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. O que é agradável aos nossos olhos? A palavra de Deus fala: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus fala, olha, que Deus se faz conhecer pela sua criação. Quando nós olhamos para a natureza, olhamos para a criação ao nosso redor, isso é agradável aos nossos olhos. Quem não gosta de ver um pôr do sol, ver aquelas montanhas, aqueles vales assim do alto e ver toda aquela grandeza, toda aquela natureza, isso é agradável aos olhos e te faz pensar assim, poxa, quão grande Deus é. Ao ter criado tudo isso, olha a grandeza de Deus. Esse mundo é tão populoso, tão grande, e mesmo assim há tanto espaço ainda para ser explorado, tanto espaço lindo, bonito que Deus fez e que nos faz reconhecer a grandeza de Deus. Quando olhamos para cima, para os astros nos céus, vemos a grandeza de Deus, isso é agradável aos olhos. Vemos aquela imensidão daquele mar que nossos olhos não alcançam o fim. Vemos ali a grandeza de Deus, isso é agradável. Desejável para dar entendimento. A palavra de Deus nos dá entendimento. A palavra de Deus fala em Provérbios: busque a sabedoria, busque como a prata, como o ouro. Nós precisamos ter entendimento de Deus para poder tomarmos as decisões mais assertivas. A palavra de Deus nos fala no Salmo 1, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque quando nós meditamos, nós temos entendimento da palavra de Deus, como fala lá em Provérbios: busque entendimento, busque o conhecimento. Isso nos ajuda a entender, a tomar decisões mais assertivas na nossa vida, nos ajuda a termos a certeza, termos a clareza daquilo que devemos fazer diante dos olhos de Deus. Isso vai nos fazer prosperar em todas as áreas. Então, o desafio hoje é porque você tome uma decisão para ver o que realmente é bom aos seus olhos. Devo continuar olhando isso daqui? Se o que estou olhando, seja na televisão, seja aí no seu dia a dia, na rua, no seu meio social, isso é agradável, isso é bom para mim, é bom para o meu corpo físico. Se eu colocar isso na minha boca, isso vai fazer bem? Será que se eu me relacionar fisicamente com uma pessoa que não é separado para Deus, para mim, isso no final das contas vai ser bom para o meu corpo? Ou é só no momento daquele prazer, mas depois aquilo vai bater algo que não vai fazer bem?
talvez até uma doença se possa contrair ali, ou mesmo você vai deixar registrado no seu corpo uma marca de algo que não foi a marca de Deus ali na sua vida. Qual a aliança que você está fazendo com aquele outro corpo naquele momento? Então, o que é bom, o que é agradável aos seus olhos, o que é desejável para dar entendimento? Busque na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o entendimento, vai te dar a direção para que você prospere em todos os seus caminhos. Como diz ali no Salmo 1 mesmo, e tudo quanto fizer prosperará. Medite na palavra de Deus, busque a Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar nos seus caminhos. Um forte abraço, que Deus te abençoe com essa palavra.